Olá, boa noite. Suspeitos de roubo de carro trocam tiros com a polícia em Patrocínio e são baleados. Um morreu. Junta Comercial abre inscrições para mais de 40 cursos gratuitos pela internet. O NTV News desta quarta-feira vai mostrar também. Dupla é presa pela Polícia Militar acusada de furtar carro em Patos de Minas. Agentes de endemias reforçam bloqueio para evitar possível proliferação do Zika vírus na cidade. Bloco Sapoeira se despede do carnaval em Patos de Minas com muita animação e música. O NTV News vai falar do início da quaresma, da campanha da fraternidade e vamos ouvir os patenses sobre as tradições desta época do ano. Tem ainda a previsão da meteorologia para a região e mais. Mesmo após tragédia em Mariana, governo reduz recursos para a prevenção de desastres. Inclusão de mais peixes no cardápio em decorrência da quaresma pode fazer bem à saúde. E a movimentação na cidade após 3 dias de descanso pelo carnaval. Vamos falar ainda do estupro de uma garotinha de apenas 10 anos. O pai é o principal suspeito. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. Dois homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, acusados de furtarem um veículo em Patos de Minas. O carro levado pelos autores também foi recuperado e levado para o depósito do Detran para ser devolvido ao proprietário. Segundo a Polícia Militar, o veículo VW Paraty foi furtado ontem na rua Ceará. Havia feito ali uma ocorrência de furto de um veículo Paraty na rua Ceará e a Polícia Militar intensificou o rastreamento. E hoje, por volta das 3 horas da manhã, recebemos as ligações aí, de 190, relatando que havia chegado um indivíduo, uma Paraty, na próxima rodoviária, qual estava fazendo contato ali com os usuários naquele local. Rapidamente a Polícia Militar deslocou para o local, feita a abordagem desse veículo, constatou-se que se tratava do veículo que havia sido furtado na data de ontem, e o autor que conduzia esse veículo se tratava do rapaz que tinha sido feita a apreensão do veículo dele na data de ontem. Diante aí do flagrante, foi dado voz de prisão para ele e conduzido aqui à delegacia. No terminal rodoviário foram abordados Adriano Pereira de Almeida, de 36 anos, e o usuário de drogas Murilo dos Santos Silva, de 25 anos. Ao serem questionados sobre a autoria do crime, eles entraram em contradição. Os dois foram conduzidos à delegacia para mais esclarecimentos. A Superintendência Regional de Saúde confirmou essa semana a notificação de 3 casos suspeitos de Zika vírus na região. Em Patos de Minas, agentes de endemias reforçam as ações para evitar a proliferação do vírus. Uma espécie de bloqueio está sendo feita nas imediações da residência da paciente infectada pelo vírus. São 3 casos suspeitos de Zika vírus registrados até agora na região. Entre as vítimas há uma gestante de Carmo do Paranaíba, um paciente de Serra do Salitre e um adolescente de Patos de Minas. Nos 3 casos, os vírus foram contraídos em outros estados e foram descobertos a partir dos sintomas apresentados pelos pacientes: manchas pelo corpo, febre e um quadro de conjuntivite. Apesar de não haver uma confirmação, as autoridades de saúde trabalham para evitar uma possível proliferação do vírus Zika. Em Patos de Minas, os agentes de endemias fizeram uma espécie de bloqueio nas proximidades da casa da adolescente com suspeita de ter contraído o vírus. Nós tivemos uma notificação, um caso suspeito do Zika, inclusive até essa paciente ela esteve fora daqui de Patos, da região, aí facilita mais ainda a coincidência dessa suspeita. Aí a gente está aqui hoje, a gente vai fazer o trabalho de bloqueio e o trabalho de TPVE. A gente vai estar entrando em todas as casas, eliminando os possíveis focos e os meninos com a fumacê eliminando os mosquitos adultos. Aí a gente faz esses bloqueios no quarteirão, que tem o morador, e em volta, todinho. Nossa equipe esteve na residência da adolescente de 13 anos que está com suspeita de Zika e ela e os familiares preferiram não se pronunciar. Em conversa com a mãe, ela disse que na semana passada a família teria viajado para o Nordeste e após a viagem a adolescente começou a sentir alguns sintomas. Ao chegar aqui na cidade de Patos de Minas, ela foi levada para o hospital, onde foi constatada a suspeita.
Todas as residências do local foram analisadas. Os agentes orientaram os moradores para prevenir a proliferação do mosquito, transmissor da zika, dengue e chikungunya. O mais, assim, é um trabalho de educação mesmo, porque a gente tem que entrar na mente do morador mesmo, para eles cuidar, porque a gente passa a cada 2 meses. E ele o resto, assim, do tempo é eles mesmo que tem que estar olhando, que tem que estar cuidando, porque só nós, depender só de nós, a gente não dá conta. Então, precisa mesmo da ajuda de cada um, de cada morador, para poder eliminar esses focos e esse mosquito que está trazendo tantas doenças. Durante as visitas, não foram encontrados focos de mosquitos Aedes aegypti, mas todo cuidado é pouco quando se trata de um dos maiores vilões do Brasil. E a recomendação é? Prevenção. É prevenção mesmo. Isso aí. A Prefeitura anunciou nesta quarta-feira que pagará amanhã o rateio da venda da folha de pagamento a todos os servidores, com exceção daqueles da Fundação Proman, que ainda vão aguardar uma decisão final sobre o caso. No final do ano passado, a Prefeitura de Patos de Minas licitou os direitos referentes à transferência do domicílio bancário para pagamento da folha dos servidores públicos municipais. O Banco Santander sagrou-se vencedor do processo licitatório com o valor de R$ 3.679.000. O dinheiro será dividido entre os servidores efetivos. A seguir no NTV News, nós vamos falar aqui do caso de uma garotinha de 10 anos que foi estuprada. O suspeito é o próprio pai da menina. E também você vai ver como foi a despedida do carnaval em Patos de Minas. A Mangueira venceu o Carnaval Carioca pela 18ª vez, após obter 269,8 pontos de nota em todos os quesitos. A Verde Rosa homenageou a cantora Maria Bethânia e levou para a avenida um grande número de artistas. A escola já havia conquistado o estandarte de ouro. Em Patos de Minas, o Carnaval de Rua foi cancelado, mas não faltou animação pelas ruas da cidade. Um grupo de amigos decidiu lançar o bloco Sapoeira, em referência às torcidas de Mamoré e o RT, e abriram caminho para promover o resgate do Carnaval patense. O último dia de festa foi mais uma vez de muita alegria. A concentração foi em um bar na Rua Doutor Marculino e foi de onde saiu o bloco Sapoeira. A ideia é unir foliões das duas torcidas dos times de Patos de Minas. A gente pensou no bloco, que é uma oportunidade de unir as torcidas num movimento, num foco de paz. Aí criei uma música em parceria com o Tenente Zé Roberto, fizemos uma marchinha do Sapoeira, que é para pregar a união das torcidas e sem violência. Outro objetivo é resgatar os carnavais animados pelo Clubinho Carnavalesco do Povo e, assim, a tradição do carnaval patense. O Bloco Sapoeira, na verdade, é um movimento de resistência àquilo que se instalou hoje na nossa cidade, que é não deixar o samba morrer, não deixar as marchinhas morrerem. Na verdade, a gente está com um pique muito grande porque aconteceu um resgate da nossa história, da nossa tradição, em valorizar a cultura popular. E como diz a música, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aqui os foliões se sentiram vivos e alegres com a iniciativa. Eu jogo emoção, porque achei que não ia ter carnaval nessa cidade. Mas graças a Deus teve. Estou bebendo uma, feliz, satisfeita. Eu estou adorando, pessoal muito animado. Para mim está sendo um prazer participar com o pessoal. Eu acompanho o pessoal, esse carnaval, desde a época do Clubinho Carnavalesco do Povo. Então isso para mim é tudo, é muito bom, eu amo. O Bloco Sapoeira percorreu ruas e avenidas do centro de Patos de Minas. Da sacada de prédios, muita gente acompanhou a folia e também se divertiu. Ver o bloco passar ou seguir o mini trio elétrico pelas ruas empolgou quem estava em busca de horas de diversão na terça-feira de carnaval. E
pelas ruas da cidade, o Sapoeira foi levando a mensagem de paz entre as torcidas e resgatando a tradição do Carnaval de Patos de Minas. Assim, as marchinhas de carnaval do compositor Tonhão Andrade continuam sendo cantadas. Uma emoção para os parentes do artista. Representa tudo, porque as marchinhas estão na boca do povo até hoje. Meu saudoso pai, o Tonhão, tem mais de 100 marchinhas, mas a gente queria até aproveitar a oportunidade e parabenizar essa turma, né? Essa turma do Clubinho Carnavalesco, com outros amigos e alguns, por incrível que pareça, até mais novos, né, que conheceram a história agora, o que foi o Clubinho, o primeiro trio elétrico fora da Bahia. Aconteceu em Patos de Minas no ano de 79, lá no barracão do Zé Meireles. Então é uma história muito bonita e esses amigos estão mantendo essa tradição. Ao final do trajeto, os foliões chegaram à concentração do bloco na Praça Antônio Dias e se divertiram juntamente com outros foliões que esperavam por eles. Maravilha! Isso aí que nós temos que resgatar isso para Patos de Minas, os blocos. Eu penso que o ano que vem nós teremos aqui vários blocos participando. Com apoio e sem apoio, nós estaremos aí firmes no Carnaval de 2017. Foi maravilhoso, Patos estava precisando disso, né? Porque Patos, o Carnaval acabou, morreu. Mas com o bloco, com a participação da galera de Patos, com o Bloco Sapoeira, tomara que volte, né? As raízes do Carnaval, que Patos é muito forte. E a despedida dos dias de folia vieram com uma avaliação positiva da iniciativa do Bloco Sapoeira. Foi uma lembrança, a gente está revivendo o princípio do clubinho e a aceitação do bloco, o nome em si, né? Da união das torcidas, muito legal, só temos que agradecer. E para o ano que vem, mais folia. Nem para o ano que vem, para esse ano, a gente já divulgou, já está público, a gente vai sair com o bloco na Semana Santa, vamos sair na Festa do Milho e estamos fazendo um cadastro, a ideia de se criar através desse cadastro, criar um clube ou uma ONG, alguma entidade, alguma coisa, para a gente reviver o que o clubinho nos deixou. Eu acho que Patos tem a ganhar e eu costumo falar que Patos é uma cidade acolhedora, carinhosa e gosta do que é bom. A juíza Melissa Costa Lage, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, rejeitou na última sexta-feira o recurso da defesa do ex-presidente do PSDB e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, contra a sua condenação a 20 anos e 10 meses de prisão por peculato e lavagem de dinheiro no escândalo do Mensalão Tucano. A defesa de Azeredo entrou com embargos de declaração questionando a condenação. Como o caso tramita em primeira instância, o Tucano recorre em liberdade e continua trabalhando para a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. O roubo de um carro terminou mal para 2 adolescentes e um jovem na madrugada desta quarta-feira em Patrocínio. O trio foi perseguido pela Polícia Militar por ruas, avenidas e pela rodovia que corta a cidade e conseguiu fugir de vários bloqueios. Em um deles, no entanto, houve troca de tiros. Um policial foi atingido, assim como os 3 suspeitos. Um deles, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Os outros 2 seguem internados sob escolta. Em Patos de Minas, a Polícia Militar está à procura de um homem de 32 anos. Ele é acusado de estuprar a própria filha, uma criança de apenas 10 anos de idade. A repórter Ayandra Faria tem as informações. Ayandra. Uma ocorrência de estupro de vulnerável foi registrado nessa semana em Patos de Minas. O fato aconteceu na noite de terça-feira no bairro Vila Garcia. Uma menina de apenas 10 anos foi violentada sexualmente pelo próprio pai de 32 anos. Quem vai dar mais informações para a gente é a conselheira Valéria Elias. Valéria, o fato chocou nossa realidade aqui em Patos de Minas e também da região, né? É um fato muito triste, né? A gente tem o pai como um protetor, né? E vinha acontecer uma situação dessa com a criança de apenas 10 anos de idade.
A informação que a gente tem é que a mãe dessa criança é separada desse homem e nessa data ele teria pegado ela para dormir na casa dela, uma coisa que ela não tinha o hábito de fazer, né? A mãe relata que o pai é carinhoso com a menina, sai com ela, sempre retorna com ela para casa. E dessa vez ele pediu para levar a criança, para a criança dormir lá essa noite. A mãe ficou receiosa, né? Mas acabou concordando com a ida da criança, pois nunca teve assim nenhum fato anterior que levasse ela a desconfiar em algum momento do pai. A criança foi para a casa do pai e, passando prazo de 1 hora, o pai retorna com a criança chorando muito. A mãe pergunta o que aconteceu, ele não relata, fala que não, que está tudo bem, pergunta para a criança também não fala. A mãe dispensa o pai, fecha o portão, senta com a criança e ela relata tudo para a mãe o que aconteceu. A mãe acionou a polícia militar e os procedimentos foram tomados. Segundo o boletim de ocorrência, os dados que a gente tem acesso, a criança disse que pediu para que o pai parasse, sentiu dor. Ela hoje, quando nós estivemos na residência, nós não falamos direto com a criança, porque, segundo a mãe, ela estava muito chorosa, sentindo dores, até a própria medicação que ela está tomando, ela causa um desconforto muito grande, e ela, naquele momento, ela estava dormindo. A gente, até por protegê-la mesmo, por evitar ficar reprisando uma coisa só, nós deixamos ela quietinha e conversamos com a mãe. Foi aonde que ela nos relatou todo o ocorrido. A mãe também está assustada com essa situação? A mãe está. Ela parece assim, pelo que a gente vê, é uma mãe muito zelosa, uma casa muito limpinha, tudo muito organizado, né? Ela está assim, apavorada, porque ela ainda está surpresa com o acontecido. Ela não entende o que levou o pai a fazer isso. Ainda durante a madrugada, a criança foi levada para o hospital regional, onde passou pelo exame, foi avaliada aí por um médico de plantão e ele constatou rompimento no ímen, certificando aí a violência sexual. A mãe também relatou isso para nós, que o médico certificou, a criança vai passar por todo o procedimento agora que é cabido no caso, né? Ela vai tomar a medicação por alguns dias e vai retornar amanhã ao hospital para fazer novos exames. Amanhã nós já vamos encaminhar ela direto para o CREAS, né? Que é um órgão competente. O próprio hospital também já encaminhou ela para o Viva a Vida. Eu pedi com que primeiro ela passasse pelo CREAS, porque ainda vem uma demanda muito grande em cima desse caso, porque ela vai ter que ser ouvida pela delegada e isso causa um desconforto muito grande para a criança. Agora, o pai da criança aí está foragido. Ontem, durante esse rastreamento, a Polícia Militar foi na casa dele para tentar localizar ele e não foi encontrado. Até onde nós temos conhecimento, não. Ainda não localizaram. Quem conhecer essa família, tiver qualquer informação a respeito do paradeiro dele, ou qualquer outra informação de casos como esse que na nossa cidade, que muitas vezes são velados, ficam escondidos, para onde que essas pessoas podem denunciar, como entrar em contato com vocês aqui no Conselho Tutelar? A denúncia do pai ela é feita direto na Polícia Militar, pelo 190 ou na Polícia Civil com 181. Em relação a outros casos que pode estar acontecendo e muitas vezes as crianças têm medo de se abrir, como que as pessoas podem denunciar? No mês de dezembro nós tivemos vários casos de abuso sexual na cidade, foi uma demanda grande e esses casos podem ser denunciados direto no Conselho Tutelar. Você tiver alguma suspeita, você vê assim, uma pessoa com um relacionamento diferenciado com a criança, passar a mão em alguns lugares, que a gente que é adulto, a gente percebe, né? Então, entre em contato com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está aberto das 7 horas da manhã até as 5h30 da tarde, todos os dias. E os plantões no final de semana. Nosso telefone, se você tiver dificuldade, entre em contato com o 190, que eles te informam o telefone do plantão do Conselho Tutelar. E nós estamos aqui para tentar ajudar a população da melhor forma. Muito obrigada pelas informações, Valéria. Por nada. Ayandra Faria, para o jornalismo da NTV. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a previsão da meteorologia para amanhã. E você vai ver que mesmo diante da tragédia de Mariana, o governo decidiu reduzir os recursos destinados para conter desastres.
Daqui a apenas 4 anos, o telefone celular será mais popular do que energia elétrica ou acesso à água corrente. É o que mostra o relatório da multinacional da área de tecnologia Cisco. Segundo o estudo, 5 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo terão um celular em 2020. O número ultrapassa os 5 bilhões e 300 milhões de pessoas esperados que devem ter acesso à energia elétrica. A quantidade é ainda maior que o número de pessoas com acesso à água corrente, que registra 3 bilhões e meio de pessoas, e o número de carros nas estradas, que marca 2 bilhões e 800 mil. Outra expectativa para 2020 é a utilização da tecnologia 5G em larga escala, facilitando as conexões em redes móveis. A velocidade da rede média global deve triplicar, alcançando 6,5 megabytes. E os vídeos serão responsáveis pelo consumo de 75% dos dados móveis no mundo. É cada vez menor o valor investido na fiscalização para combater desastres ambientais no país. Para os especialistas, casos como o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, poderiam ser evitados se mais fiscais estivessem trabalhando. 25 milhões de reais. Parece muito dinheiro, não é mesmo? Dá para comprar minha casa, meu carro, pagar minha faculdade. Com um juro de 1% ao mês, você recebe 250 mil. Mas se eu te contar que esse é todo o dinheiro que o país tem disponível para prevenção e contenção de desastres ambientais este ano, aí a história muda. O valor está previsto na Lei Orçamentária Anual e representa um corte de 93% em relação a 2013, quando estavam disponíveis 400 milhões de reais. Os recursos vêm caindo continuamente. Em 2014 eram 368 milhões. No ano passado, apenas 168 milhões de reais. É insignificante, porque é um país gigantesco feito o Brasil, com uma costa de mais de 8 mil quilômetros, e com possíveis desastres que acontecem todos os anos, principalmente na costa com relação à Petrobras. Nós temos aí uma bacia hídrica muito grande em Minas Gerais, na Amazônia. Eu fico assim, sem entender o porquê disso. De acordo com o Ministério das Cidades, a queda na arrecadação de impostos por conta da crise econômica que o país enfrenta é a principal responsável pela redução de investimentos na área. Dinheiro que, bem aplicado, poderia evitar tragédias de larga escala, como a que ocorreu em Mariana há mais de 3 meses. O pior desastre ambiental do país deixou 17 mortos, 2 desaparecidos e quase 400 famílias desabrigadas. Prejuízo também para o meio ambiente. O desastre afetou mais de 660 quilômetros do Rio Doce e resultou na destruição de quase 1.500 hectares de vegetação, incluindo áreas de preservação permanente. No ano passado, o Ministério da Cidade disponibilizou verbas para socorrer acidentes que existiram. Parece que foi 1 bilhão e 600 milhões num ano. Ou seja, o governo está priorizando remediar e não prevenir. Então está contra a lógica que a gente tem que prevenir e não remediar, né? Então é uma situação assim, o Estado está despreparado, está desaparelhado, não está levando a sério a prevenção de acidentes ambientais. Só aqui em Minas Gerais são 735 barragens que deveriam ser fiscalizadas bem de perto. O problema é que para esse serviço existem apenas 4 fiscais. Teoricamente, cada um deles deveria ficar com a responsabilidade de vigiar 184 empreendimentos. Matemática difícil de fechar. Resultado, no ano passado, apenas 34% das barragens do estado foram fiscalizadas. E no resto do país, a situação é bem parecida. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, nos últimos 4 anos, cada barragem passível de fiscalização no país recebeu, em média, uma única visita de fiscais do governo federal. Para cada fiscal, há 124 empreendimentos. As grandes empresas, eu digo aí, sobretudo as mineradoras, elas gozam de uma tradição ainda colonial. Elas mandam em Minas Gerais, por exemplo, né? Pela riqueza, além de financiar em campanha de deputados, governadores, etc. O DNPM,
eu diria que é uma história mal contada, né? Você dá o subsolo brasileiro para um número muito pequeno de pessoas, quer sejam físicas ou jurídicas, né? A manutenção do DNPM é feita com recursos da União, que nós pagamos, em detrimento a uma série de coisas que acontecem. Veja bem, no caso de Mariana, como é que você quer ter um órgão funcionando com 4 ou 5 fiscais num estado que tem mais de 750 barragens? Isso é coisa para inglês ver? Não. Isso é coisa para rir da gente. Quando eles dizem lá que nós não somos realmente um país sério, você tem que bater o martelo e dizer realmente não somos. O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática, mas ainda é um dos últimos colocados em um ranking de competência nessa disciplina, segundo o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicado nesta quarta-feira. O número de alunos brasileiros na faixa de 15 anos que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática caiu 18% entre 2003 e 2012. O estudo considera que, para chegar ao primeiro nível, os alunos têm de saber mostrar competências básicas, como uma operação de adição. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Vamos agora à previsão da meteorologia para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. A quinta-feira em Patos de Minas terá uma manhã de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. O índice ultravioleta marca 14 e é considerado extremo. Faz calor. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus e a mínima não passa de 19 graus. Tempo quente também na região. Na cidade de Lagamar, os termômetros podem chegar aos 36 graus. 31 graus em Tiros e Arapuá. 30 graus a máxima em Rio Paranaíba e 33 em Presidente Olegário. A seguir no NTV News, vamos falar das celebrações desta quarta-feira de cinzas. E você vai ver que o peixe, mais apreciado nesta época do ano, pode ser um excelente aliado para a saúde. O acesso à água potável e ao esgotamento sanitário é condição necessária para a superação da injustiça social e para a erradicação da pobreza e da fome, para a superação dos altos índices de mortalidade infantil e de doenças evitáveis e para a sustentabilidade ambiental. Com essa mensagem, o Papa Francisco convida as pessoas a se mobilizarem a partir de suas comunidades para a promoção da justiça e do direito ao saneamento básico na campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. Lançada hoje pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a campanha vai alertar sobre o direito de todas as pessoas ao saneamento básico e debater políticas públicas e ações que garantam a integridade e o futuro do meio ambiente. E é na Quaresma, quando os católicos fazem penitências e abrem mão da carne vermelha, que cresce o consumo de peixes no Brasil. O hábito é considerado muito saudável e pode fazer bem à saúde. Não tem quem não saiba que o peixe é um alimento nutritivo e deve ser consumido pelo menos 2 vezes por semana, intercalando com outros tipos de carnes, como bovina, suína e aves. Os principais benefícios de comer peixe, além de ser um alimento de fácil digestão, envolve melhorar a memória, concentração, prevenir doenças cardiovasculares e aumentar as reações anti-inflamatórias do organismo, porque o peixe é rico em ômega 3, que é um componente importante para todos estes processos. A gente tem uma variedade muito grande e existem diferenças enormes entre aqueles peixes que são de água doce e os peixes que são de água salgada. A gente tem uma variedade tanto no teor de proteína quanto no teor de cálcio, né, que hoje em dia é um mineral muito requisitado, a gente acha muita deficiência nutricional em relação a ele e também varia muito em relação à composição dos ômegas 3, ômega 6 e ômega 9.
A porcentagem de lipídios, gorduras, da maioria dos peixes encontra-se entre 0,2% a 23,7%. Essa quantidade varia de acordo com a espécie, sexo, idade, tipo de alimentação, estação do ano, verão ou inverno, entre outros fatores. Separamos algumas espécies para mostrar os valores nutricionais para porções de 100 gramas. A tilápia possui 26 gramas de proteínas e 0,9 de gorduras saturadas. O surubim possui 23 gramas de proteínas e 0,3 de gorduras saturadas. O dourado possui 18,3 gramas de proteínas e 0,9 de gorduras saturadas. A pescada possui 20 gramas de proteínas e 0,6 gramas de gorduras saturadas. E o bacalhau possui 29 gramas de proteínas e 0,6 de gorduras saturadas. E há diferenças nutricionais em relação aos peixes de água salgada e água doce. Os peixes de água salgada e de água gelada, eles apresentam uma proporção maior do ômega 3, que é uma gordura que é muito buscada hoje em dia na alimentação, que ajuda a controlar os níveis de colesterol, ajuda também na perda de peso, né? E tem os peixes de água doce que são criados em criadouros, que os donos dos criadouros, eles têm manipulado muito a ração para que ela seja mais enriquecida também. Então, hoje em dia, a gente consegue encontrar peixes de água doce e que tem uma proporção nutricional de ômega 3, ômega 6 e ômega 9 bem semelhante aos peixes de água salgada. Além da escolha da espécie mais nutritiva, é necessário acertar no preparo para que não se percam vitaminas e para que o alimento não ganhe gordura. Perde muito, porque tem algumas vitaminas que elas são solúveis no óleo, né? Além disso, tem o valor mineral também do peixe, igual a gente estava comentando. Então, o que acontece muito? As pessoas pegam, colocam ele na gordura, vai misturar com a composição nutricional do óleo também, e com isso pode muitas vezes perder aquele fator de monoinsaturado, de poliinsaturado, igual do ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, isso vai depender muito de qual que é o objetivo da pessoa na hora de consumir. Todo alimento frito, não só o peixe, ele perde muito em termos de vitaminas para a gordura de fritura, né? Que na hora que imerge o alimento ali na gordura. Então, é muito melhor escolher por preparações assadas ou grelhadas. E tem como fazer também o peixe empanado assado, não necessariamente precisa de estar num óleo de imersão, para não perder esse valor nutricional. A indústria de alimento oferece cada vez mais opções de alimentos congelados e semiprontos. Apesar do avanço tecnológico no que diz respeito à conservação dos alimentos, na hora de comprar peixe, a atenção com a qualidade deve ser redobrada. Dependendo do tempo que a pessoa mantém congelado, vai perdendo sim, principalmente em termos de vitaminas e minerais. Quanto mais o tempo vai passando, mais vai perdendo. Existem técnicas de congelamento que devem ser aplicadas, né? Não é simplesmente comprar o peixe fresco e colocar ele dentro do congelador. Hoje em dia se usa muito embalagens a vácuo antes de congelar, que ajuda a conservar um pouco mais o valor nutricional do alimento. Hoje é quarta-feira de cinzas, época cristã que marca o início da quaresma. Durante as celebrações é feita a distribuição das cinzas. Em Patos de Minas, as celebrações ocorrem também durante a noite. A repórter Simone Marques traz mais informações para a gente. Simone, boa noite. Boa noite, Maurício. Nós estamos falando aqui da Catedral de Santo Antônio, onde vai ser celebrada a missa de cinzas, aqui pelo bispo diocesano Dom Cláudio Norris Turme. Dom Cláudio, importante hoje, um dia de celebração da Igreja Católica. Nós iniciamos com esta liturgia da quarta-feira de cinzas, a abertura da quaresma, que é um tempo de penitência, de oração, também de exercício da caridade, de solidariedade com os irmãos. É um tempo forte para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. E dentro desse período a Igreja sempre propõe um tema como campanha da fraternidade. Um tema que serve para reflexão para todos os cristãos, porque esta campanha da fraternidade deste ano é ecumênica. É um convite a todas as igrejas cristãs que refletiram sobre o sentido da casa comum, que é a nossa Mãe Terra. E a responsabilidade é de todos. Também todas as pessoas de boa vontade são convidadas a se unirem a nós
para termos o cuidado com toda a obra da criação, todos os seres vivos, e também falarmos de uma ecologia social, uma ecologia humana, onde nós promovemos também uma justiça social e a paz. Agora, o que representa para a Igreja Católica esse período quaresmal? Olha, é um dos tempos fortes do ano litúrgico. Nós temos o tempo do Natal, que é um tempo forte, a Quaresma e o tempo pascal, também tempo forte da nossa vida de igreja. A Quaresma, um tempo de penitência, de oração. O tempo pascal é de alegria na ressurreição do Senhor. E depois nós celebramos durante o ano o tempo comum, quer dizer, todos os outros momentos que a igreja celebra a sua fé. Os paramentos dos padres são todos roxos nesse período? Nesse período se veste o roxo como sinal de penitência, convite à conversão, sobretudo mudança de vida, de deixarmos as coisas que não são tão boas em nossa vida e procurarmos viver uma vida nova, uma vida renovada. Qual a mensagem que a igreja deixa para esse tempo de quaresma, principalmente aqui em Patos de Minas? Olha, que as pessoas também reflitam mais, se encontrem, procurem viver com mais intensidade esse tempo, sobretudo na escuta da palavra de Deus, na oração, no jejum e na caridade fraterna. Muito obrigada, Dom Cláudio Norris Tume, Simone Marques, para o NTV News. Obrigado, Simone. No próximo bloco, nós vamos mostrar um assassinato ocorrido nesta tarde no distrito de Quintinos, em Carmo do Paranaíba, e a movimentação na cidade após o prolongado feriado de carnaval. Os reajustes nas tarifas de energia elétrica para 2016 resultarão em redução média de 0,2% para os consumidores residenciais brasileiros este ano, com os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste registrando quedas na conta de luz beneficiados por chuvas nas áreas de hidrelétricas. A tendência de baixa, após 2 anos de altas das tarifas, segundo o estudo da consultoria TR Soluções, deve aliviar a pressão sobre a inflação e é resultado de chuvas favoráveis em janeiro e início de fevereiro que ajudaram a recompor os reservatórios de hidrelétricas e permitiram o desligamento de térmicas, cujo custo é mais elevado. O efeito médio para os consumidores dessas regiões será uma redução na conta de luz de 3,8% em média. A Junta Comercial de Minas Gerais, em parceria com o Sebrae, está oferecendo mais de 40 cursos online gratuitos. Os cursos ficam disponíveis no site durante todo o ano. As áreas relacionadas são especialmente administração e planejamento, comércio exterior, empreendedorismo, finanças, gestão de pessoas, inovação, tecnologia e sustentabilidade, legislação, marketing, políticas públicas e operações, produção, logística e qualidade. Porém, qualquer pessoa física ou jurídica interessada em se especializar no mercado empreendedor pode se inscrever. Basta acessar o site www.juseng.mg.gov.br. Outras informações também pelo telefone 31 3235 2368. Um homem de 49 anos foi assassinado nesta tarde no distrito de Quintinos, em Carmo do Paranaíba. O repórter Edivar Santos foi lá e traz as informações. Edivar. Olá, você. Pois era por volta das 3 horas da tarde, quando, segundo informações, o autor, que mora bem em frente à oficina mecânica aqui no distrito de Quintinos, município de Carmo do Paranaíba, fez os disparos que atingiu a vítima, Cid Marcos de Andrade, de 49 anos, que foi atingido com pelo menos 4 disparos de arma de fogo dentro da oficina. Estou ao lado aqui do Sargento Medeiros, atendendo aqui a essa ocorrência. Sargento, a informação é de que os dois, tanto o autor quanto a vítima, o autor seria o Íris José de Oliveira, 56 anos, que é até parente da vítima. Eles tinham uma desavença familiar? É correto. Pelo que foi apurado aqui,
tanto a vítima como o autor no passado aí tinha uma desavença familiar, entre briga de filhos. E, entretanto, hoje o autor ficou meio constrangido de ver a vítima entrando numa oficina próxima à sua casa, entrou na oficina e alvejou a vítima, pelo que consta aí, com 5 disparos. Agora, sargento, ele fugiu levando a arma, como é que está a situação? A polícia já tem alguma informação sobre o Íris? Pela testemunha que estava no local, no momento que o autor chegou e efetuou o disparo, ele inclusive tentou tomar a arma do autor. Ele saiu do local em direção a uma mata próxima aqui. A Polícia Militar, por enquanto, ainda não tem nenhum tipo de informação sobre o paradeiro desse autor. Não, mas a Polícia Militar está intensificando os rastreamentos para tentar localizar o autor e apreender essa arma com ele. Obrigado, aqui é o Sargento Medeiros, atendendo, portanto, a essa ocorrência aqui do distrito de Quintinos. A gente volta a frisar, a vítima é Cid Marcos de Andrade, de 49 anos, e o autor Íris José de Oliveira, de 56 anos, como disse aqui o sargento, ainda continua foragido. Edivar Santos, especial para o NTV. Obrigado, Edivar. E depois de 5 dias de folga, chegou a hora de voltar ao trabalho. A quarta-feira de cinzas foi movimentada em Patos de Minas. Quem precisou recorrer às agências bancárias teve que enfrentar longas filas. O movimento na rodovia federal que passa por Patos de Minas foi considerado tranquilo durante todo o carnaval. Na BR-365 não foi registrado nenhum acidente. Os dias normais, mesmo tendo feriado prolongado, não houve, assim, a gente detectou que houve um aumento de trânsito, foi bem tranquilo mesmo. Aqui na rodovia 365, onde a PRF de Patos age, não houve nenhum acidente durante todo o período da Operação Carnaval. A expectativa agora é que o fluxo de veículos cresça durante o fim de semana, já que em muitos lugares o carnaval só termina no domingo e alguns estudantes só retornam às aulas na segunda-feira. Principalmente porque a nossa rodovia ela é a principal ligação entre o Nordeste e o interior de São Paulo. E tradicionalmente o Carnaval de Salvador, o Carnaval de Recife vai prolongando até o final de semana. Então a gente imagina que esse pessoal que vai estar voltando no final de semana deve passar aqui por Patos de Minas no sábado ou no domingo. Então a gente espera que nesses dias pode ser que haja um aumento no nosso trânsito aqui. Mas, embora o movimento na estrada esteja tranquilo, no centro de Patos de Minas foi registrado tumulto. O comércio, que estava fechado desde sábado, só abriu as portas na quarta-feira de cinzas. Existe aí dentro da legislação, de um acordo da convenção coletiva que na segunda-feira seria dia do comerciário, de comemorar. E os empresários atendendo a essa convenção não abriu na segunda. E se terça-feira, embora seja facultativo, mas não há motivo para abrir, porque o povo não teria população suficiente para comprar. Nas portas de lotéricas e bancos formaram-se filas. Todos queriam pagar as contas acumuladas. No jeito, principalmente os encargos social, E também algumas contas que não tem como jogar para amanhã, a gente é obrigado mesmo a pagar, Porque parece que na parte da manhã não funcionou, a gente tem que enfrentar essa fila mesmo os encargos social. E teve quem não aguentou esperar na fila e foi embora sem pagar a conta. Desistir lotado, tá sem condições, a fila tá cá do lado de fora, a gente tá com um pouco de pressa e acaba que deixa para outro dia. Para muitos é após as férias escolares e o carnaval que o ano começa de verdade. Tumultuosa, normal, que todo mundo querendo pagar seus vencimentos, voltando ao normal. Acho que aí é que começa o ano de novo, O NTV News desta quarta-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.